Sejam todos bem-vindos ao podcast Negócio de Confeitaria. Eu sou o Ariel Silveira. E eu sou a Heloísa Cola. E nesse podcast a gente vai falar sobre produção em larga escala. Na verdade, Elo, esse podcast foi inspirado num comentário que uma aluna da gente, uma espectadora aqui dos nossos conteúdos, disse. A pergunta dela era: vale a pena usar os recheios prontos ou vale a pena fazer os meus? Como a gente teve essa pergunta lá, a gente tem ali o sintoma, né? É como se fosse uma febre. Ali ela está mostrando para a gente exatamente o sintoma, a febre do negócio. Vamos dizer assim, o que apareceu para ela. Será que não vale a pena eu simplesmente comprar pronto e colocar e tal? Mas na verdade é muito mais profundo que isso. E é por isso que a gente fez esse podcast hoje para falar sobre produção em larga escala aqui para vocês. Exatamente. Bom, pensando na confeitaria, pensando na produção em larga escala, eu poderia puxar lá de 1914 um estilo de produção que é o Fordismo. O que é esse Fordismo? O Fordismo ele surgiu com Henry Ford quando ele quis trazer a produção em larga escala dos carros, aonde geraria produção e geraria demanda. Então, é exatamente no Fordismo que eu poderia linkar essa pergunta da aluna. Aliás, eu já quero agradecer, um grande beijo, um grande abraço para ela por ter feito essa pergunta, e é isso que a gente quer, tá? Que vocês comentem aqui embaixo sempre o que vocês querem ver aqui no nosso canal, aqui no nosso, do nosso podcast, para saber quais os assuntos tratar aqui. Então, pensando nessa linha de produção do Fordismo, até vou olhar aqui nas minhas anotações que eu fiz, ele é um estilo de produção em massa, se nós formos pensar. Mas ele é baseado no quê? Em linhas de montagem. E na confeitaria, nós também devemos cumprir o quê? Linhas de montagem. A confeitaria, ela é muito específica. Então, se vai lá, açúcar, 100 gramas de açúcar. Se eu coloco 120 gramas, 110 gramas, eu vou ter um resultado diferente do que eu teria se eu utilizasse a quantidade certa. Não é como na cozinha salgada, como as pessoas dizem, né? Se eu coloco um pouquinho mais de sal, eu coloco isso assim e arrumo. Na confeitaria não tem disso. Você vai colocar, você vai ver o resultado lá no final somente, né? Então, por isso a importância da produção em linhas de montagem. E isso na confeitaria a gente já faz. Porque se eu tenho que produzir um bolo, eu tenho que pensar que eu vou produzir o bolo, vou produzir o recheio, vou produzir a cobertura. Eu já tenho essas linhas de montagem. Seria como ter várias etapas para chegar no produto final. Basicamente é isso que o Ford, quando foi fazer a sua linha de montagem dos carros, ele fez. Então, pensando no bolo ou em qualquer produto da confeitaria, basicamente é você fazer a mise en place e fazer a separação de cada etapa para chegar no produto final, é isso? Exato. Esse estilo de produção, ele está muito ligado com o grande objetivo do Fordismo, que o grande objetivo era tornar os carros mais baratos para que mais pessoas pudessem comprar, para que qualquer pessoa pudesse comprar. E a ideia da aluna, dela querer usar produtos prontos, muitas vezes é isso, para reduzir o custo. Então, como que eu posso fazer a minha linha de montagem ser padronizada, fazer com que os meus custos baixem e ainda assim eu mantenha a qualidade do meu produto como o Henry Ford conseguiu? Isso é interessante, né? Porque você vê que ele foi o pioneiro nessa linha de montagem e hoje tudo que a gente vê em fábrica parte desse princípio. A gente também tem um exemplo de fábricas de bolos aqui no Brasil mesmo, que vendem produtos congelados, desde massa até o recheio, o produto pronto. São pouquíssimas aqui no Brasil, né? O levantamento que a gente fez aqui antes da live eram só 8 empresas no Brasil inteiro para atender uma demanda enorme. 8, se for muito. 8, assim, olhando realmente no Brasil todo, se realmente existem isso. Então, o que eu vejo? Eu vejo que é um mercado desconhecido, é um mercado não explorado. Exato. Então, o mercado não explorado, a gente tem que ver como uma grande oportunidade. Poxa, ali é uma oportunidade de eu executar as tarefas ali, de eu trabalhar nesse mercado. O que eu posso fazer para chegar naquele mercado? Porque muitas mulheres podem ter a objeção de: não, mas eu faço em casa.
Eu faço em casa, mas pô, se você faz em casa, você tem uma linha de produção. Exato. E como que o Ford ele conseguiu implantar esse Fordismo, conseguiu criar o Fordismo? Aperfeiçoamento. Exato. Não tem como eu aplicar, eu colocar algum estilo de produção se eu não aperfeiçoar aquilo. E se você for pensar na forma que você faz a produção em casa, ela é basicamente o Fordismo. Ela tem linhas de etapas, tem linhas de produção, tem linhas de padronização. Para a gente dar um exemplo palpável aqui para o pessoal, Elô, me fala o seguinte, vamos dizer que eu tenho, obviamente, o pessoal que segue a gente, se não sabe da nossa história, eu tive uma fábrica de bolos, mas para quem está do outro lado e quer implementar isso na vida pessoal dela, já nas produções que ela vai ter no dia a dia. Claro que a gente vai dar o exemplo de um bolo que é uma coisa mais simples a gente dar aqui agora, porque grande parte do público também faz bolos, né? Qual o exemplo que você daria de etapas para a gente chegar no bolo final, para trazer isso mais tangível para o pessoal que está escutando e vendo aqui o podcast? Beleza. Para você fazer uma linha de montagem de um bolo, você precisa de 3 elementos. Sem esses 3 elementos aqui, a gente não consegue. Primeiro, plano de ataque. Sem um plano de ataque, eu não sei para onde eu vou. É aquilo que a gente falou no outro podcast, que é eu pegar um carro, pegar um táxi e sem rumo, sem saber para onde eu vou. Segundo, mise en place. Eu preciso ter a mise en place para eu ter padronização, para eu ter organização. Terceiro ponto, planejamento. Então, se eu não tiver planejamento, como que eu vou executar toda a minha estratégia? Exato. Então, se a gente fosse fazer isso separado para a gente explicar para cada um o que é cada uma dessas 3 etapas, só para quem está assistindo esse podcast e por um acaso ainda não assistiu os outros, a primeira etapa que a gente está falando, qual é? Certo, é o plano de ataque. Plano de ataque, você não pode ir para a guerra sem plano de ataque. Não tem como você ir para a guerra sem plano de ataque. Seria basicamente você ir em um campo minado. Por quê? O plano de ataque é o que vai te nortear. O plano de ataque, ele é basicamente, pode ser uma planilha, pode ser um planner, uma anotação de todas as tarefas que você tem que executar. Tarefas essas, mise en place, eu tenho que produzir massa, tenho que produzir recheio, produzir cobertura, finalização. Ele é basicamente você delinear todas as atividades que você tem para fazer, desde a sua ida ao mercado até a entrega do produto final para o cliente. Esse é o plano de ataque. Então, eu vou lá, pego um papel e uma caneta e coloco lá. Então hoje eu tenho que ir no mercado comprar X insumos, depois eu tenho que fazer uma massa pão de ló de baunilha, outra massa pão de ló de chocolate, tenho que fazer um recheio de brigadeiro, depois eu tenho que fazer e tal. E com esse plano de ataque na mão, como é que eu definiria a prioridade de cada atividade que eu tenho ali na cozinha? Você sabe me dizer? Antes disso, eu quero te falar a importância do plano de ataque. Uma delas, assim, que é essenciais. Às vezes, nós temos a mania de falar o quê? Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Meu Deus, eu tenho tanta coisa, tanta tarefa para fazer. E aí eu falo para minhas alunas assim, exercitem a escrita. Pega um papel, pega uma caneta agora. Escreve todas as atividades que você tem para fazer hoje. Isso pode incluir as pessoais também. Tudo. Anota todas as atividades que você tem para fazer hoje. Se todas essas atividades você não conseguir cumprir em um dia, olha, é difícil, hein? Quando a gente coloca no papel, a gente vê, nossa, acho que não era tanta coisa assim quanto eu imaginava. Por quê? Porque na sua cabeça tá ali, tá tudo solto. Mas quando você coloca no papel, você visualiza, se torna palpável. Agora volta para sua pergunta que você tinha feito antes de eu comentar sobre a importância do plano de ataque. Como você definiria a prioridade de cada atividade no plano de ataque na cozinha? Certo. Eu definiria por entrega. Vamos colocar aqui um exemplo de um jantar. Vou fazer um jantar. E nesse jantar ele tem entrada, tem prato principal e tem sobremesa. Qual você começaria a fazer? Eu começaria pela entrada. Por quê? Porque é a entrada. Mas se a sua sobremesa precisa gelar? Aí eu já me dei mal. Aí já se deu mal, vai servir um sorvete quente. Vai virar uma mousse. Então, por isso que a gente tem que pensar na entrega. Se eu não penso na entrega, eu não consigo fazer planejamento algum e nem plano de ataque. Isso, então, quer dizer que se eu tivesse que colocar uma prioridade na produção, na cozinha de um bolo, por exemplo, eu deveria pensar
primeiro em fazer o recheio. É o que eu ia falar agora, exatamente. Você teria que pensar no recheio. Primeiro passo. Então, como que eu faço um plano de ataque de qualquer bolo? Sabemos que precisa descansar tanto a massa, quanto o recheio, quanto o bolo montado. Bolo que não descansa, desanda. Anota aí. Bolo que não descansa, desanda. Então, eu preciso fazer o recheio primeiro, porque esse recheio ele precisa descansar. Eu preciso fazer a massa depois, porque enquanto... Ou também você pode fazer a massa, não tem problema. Porque enquanto a sua massa está assando, você está fazendo o recheio. São 40 minutinhos ali que você já tem também de tempo vago para fazer, né? Exatamente. Então, você pode começar pela massa, enquanto a massa está assando, você vai lá, faz o recheio, aí, enquanto isso, a massa está assando, o recheio está fazendo, e aí os dois descansam. Depois você monta e no dia você faz a cobertura. E depende também. Se for uma cobertura de chantilly, uma cobertura de merengue, a gente sabe que a aplicação é imediata. Agora, se for uma ganache, e aí? Se for um bolo coberto por ganache, por onde você começaria? Eu acho que a gente é melhor continuar perguntando para você, né, Lu? Eu não quero correr esse risco pode mais. Ser. Mas a gente começaria pela ganache, porque a ganache ela precisa de um tempo também de descanso por conta dos açúcares, né? Os açúcares, eles, quando você derrete, você aquece, eles acabam se dilatando. Então, eles precisam voltar nesse descanso. Certo. Então, bom, a gente já falou do plano de ataque, falou sobre como a gente define a prioridade disso. E o segundo ponto que você disse era um mise en place. Isso. Como a gente faz a organização. Você pode explicar como ela fazia essa organização antes da produção dela? Claro, a mise en place é uma palavra em francês que significa pôr no lugar, posto no lugar. E é exatamente esse o sentido da palavra. É quando eu coloco no lugar exatamente os elementos que eu vou utilizar para fazer aquela receita. Um grande exemplo, bolo de cenoura. Vou fazer o bolo de cenoura, eu preciso da cenoura cozida. Por onde eu vou começar? Pela cenoura cozida. Certo. Mas essa cenoura cozida eu tenho que cozinhar todas as vezes que eu vou fazer bolo? Não necessariamente. Se você pegar a cenoura, cortar, usar a casca, descascar, não sei. Se você pegar a cenoura, cozinhar já para um mês e você quiser cortar, cozinhar e congelar, você pode fazer isso. O nome disso é mise en place. Você já está se preparando, pensando, planejando, separando todos os ingredientes que você precisa para fazer um bolo e se antecipando, porque é simplesmente você pegar do freezer e produzir o seu bolo. Eu vejo que é uma dificuldade muito grande das confeiteiras exatamente esse ponto de saber que elas podem congelar muita coisa e deixar muita coisa muito adiantada. Mas eu já vou contar um pouquinho da minha experiência logo mais pra frente. Mas se eu tenho uma receita, por exemplo, como é que você diria para elas que estão escutando a gente agora em fazer essa separação? Nós vamos pegar, por exemplo, pequenos saquinhos, fazer a gramatura de cada farinha, açúcar, enfim. Como você daria uma dica para elas já fazer esse mise en place? Olha, de acordo com a produção delas, né? Mas você pode se organizar. Primeiro, faz o teu plano de ataque e vê quais são as suas produções da semana. Você fez o planejamento, fez o plano de ataque das suas produções da semana, você já sabe o que você vai ter que produzir. Então, você já sabe o que você tem que separar. Você já pode começar pelos secos, que os secos dá muito trabalho para fazer a separação. Então, você já pode separar o açúcar, pode colocar em um saquinho de acordo com a quantidade de receitas que você faz. Um exemplo, se ela faz uma fornada e nessa fornada ela faz 6 bolos, eu já posso separar a quantidade para 6 bolos em um saquinho. Se eu sei que eu faço essa quantidade, já coloco de uma vez só. A farinha junto com o fermento, não tem problema nenhum, viu, gente? Colocar a farinha junto com o fermento, às vezes as pessoas pensam, pode estragar. Não, não estraga. Pode colocar lá, já deixar separado. Então, essas coisas que facilitam o seu trabalho. E também no momento da produção. Por quê? A mise en place, ela tem que seguir um fluxo, ela tem que ter logística. Sabe quando você está fazendo um bolo e no meio do bolo você fica, será que eu coloquei o açúcar? Será que eu não coloquei? Será que eu coloquei o óleo? Fica nessa conversa, né? Mas, para que isso não aconteça, você deve colocar a separação dos ingredientes de acordo com a ordem da sua utilização. Então, se o primeiro ingrediente é o ovo, o segundo é o açúcar, o terceiro é a manteiga, você vai colocar exatamente nessa ordem, para que você tenha uma mise en place linear. Então, de acordo ali com a minha utilização. Isso é incrível, né? A capacidade de fazer uma coisa que você fazia
em 8 horas você fazer em 50 minutos. Exatamente. E o mise en place, muitas pessoas falam, né? Por exemplo, tem o Eric Jacan, falam que parece que ele está dançando na cozinha quando ele trabalha, né? É engraçado que, na verdade, ele só fez o mise en place dele, está fazendo as coisas na ordem, né? Claro que com a experiência de tantos anos fica muito mais fácil para você e para ele também, porque vocês têm já muitos anos de experiência. Você sabe por quê? A gente não pode ser barata tonta na cozinha. Não seja barata tonta na cozinha. O que é barata tonta na cozinha? Vou fazer um bolo. Ai, pega lá o ovo. Fulano, pega aqui para mim o óleo. Ciclano, pega aqui para mim a água. Sabe? E fica correndo. É uma receita coparticipativa, né? Coparticipativa. Você fica correndo atrás dos ingredientes na hora que ele vai na receita e não separa ele na ordem. E se isso acontece, você fica barata tonta, você não sabe se você colocou a receita, no final pode dar certo, pode não dar. Então, é isso que o mise en place te garante. Tempo. E os dois andam juntos. Mise en place e plano de ataque. Um plano de ataque muito bem executado, a mise en place ela só tende a fluir. Certo. O terceiro ponto que a gente vai abordar aqui, então... Planejamento. Como é que eu me planejo, Lô, para fazer as coisas acontecerem muito mais rápido, mais leve? Não quero ver nenhuma confeiteira depois desse podcast com os cabelos tudo voando, com a caneta enfiada, coçando a cabeça. Não quero mais ninguém desesperado na cozinha depois desse podcast. Como é que eu me planejo na cozinha? Eu vou dar um exemplo de planejamento para datas comemorativas. Como você tem se planejado para datas comemorativas? Natal, Dia das Crianças, Páscoa. Como você tem se planejado? Há quanto tempo eu devo me planejar antes? É muito importante você sempre ter um mês de antecedência do seu planejamento. Então, planejamento em que sentido? As campanhas que você vai fazer, o que você vai vender, quais são os produtos que você vai produzir, se antecipar. Planejamento é exatamente você antecipar, para você saber para onde você está indo. Elô, eu tenho uma empresa de bolos, eu faço meus bolos em casa e eu quero abrir a minha loja física, por exemplo. Mas o que você está fazendo para chegar até lá? Qual que é o caminho? Como você tem se planejado? Quais são as tarefas que você tem colocado para executar o seu plano? Então, é muito importante você ter o planejamento, pensando sempre em qual caminho você quer seguir, qual objetivo você quer chegar. Pensando no seu objetivo e você sabendo as coisas que você tem para fazer, você vai chegar muito mais rápido. Se eu trouxer para um exemplo mais presente no domingo da confeiteira. Porque, por exemplo, as datas comemorativas, eu sei que grande parte delas lembram 15 dias antes, né? Mas vamos falar da rotina, porque grande parte das confeiteiras trabalham mais no final de semana. Então, elas entregam lá e aí domingo, vamos dizer assim, elas já estão descansando ali no período da noite. E como é que elas planejariam a semana delas? Que já é uma coisa mais próxima, né? A gente já não está falando de uma data comemorativa, já está falando de uma coisa que vai acontecer, pode estar acontecendo hoje. Pode ser que ela esteja vendo isso domingo à noite agora, e como é que você falaria para ela se planejar para a semana? Certo. Você tem a sua produção durante a semana. Você sabe que na segunda-feira você faz bolo de cenoura, na terça-feira você faz o bolo recheado e vende a fatia, na quarta você tem um cardápio lá que você executa. Então é pensar qual vai ser o seu cardápio da semana. Agora, tem um detalhe aí. Se você fornece para empresas, aí você vai pensar como vai ser o seu planejamento. Que dia que você entrega os produtos para o seu cliente? Eu entrego na quinta-feira. Então, segunda-feira você vai se planejar para comprar. Na terça você vai se planejar para fazer a mise en place. Na quarta você vai fazer as massas e recheios. Na quinta você vai montar e entregar. Como que vai funcionar o seu fluxo? Então, o planejamento é exatamente isso. Você prever as atividades que você tem para executar, e não somente atividades, mas também a parte financeira, porque isso faz você se assegurar durante o mês. Bom, quem está escutando o podcast até agora vai ficar feliz de escutar até o final, porque eu vou pedir para a Elô liberar informações valiosíssimas que vocês se degladiam para escutar, e eu vou pedir para a Elô contar para vocês nos próximos minutos. Então fique aí mais um pouquinho, tá? Na programação que a gente tinha colocado aqui, então esses 3 pontos são os ideais para a gente ter uma produção mais ágil e ter, vamos dizer assim, o domínio da produção nossa. Ao invés da gente comprar não é ruim, é uma possibilidade, mas
como eu disse, é o sintoma geralmente, né? É o que mostra, é o que é a última camada do problema, é comprar o recheio para ganhar mais tempo. Quer ver? Mas, na verdade, é muito mais profundo que isso, como eu disse no início. A verdade é que você provavelmente está se planejando mal, você está usando mal o seu tempo, e é por isso que você acredita que não vale a pena fazer. No ponto de vista financeiro, tem muita coisa que vale a pena, tem muito recheio que vale a pena você comprar pronto, e tem muito recheio que vale a pena você fazer. Não tem uma unanimidade nesse caso, a gente falar, é melhor fazer ou é melhor comprar. A gente seria até irresponsável se falasse isso, não é o caso. Mas grande parte das pessoas, às vezes, querem terceirizar essa produção justamente por falta de tempo. E é isso que vocês aprenderam a resolver até aqui. Você até me lembrou de um seguinte. Por exemplo, a pessoa produz um bolo de brigadeiro. E eu sei que uma receita de bolo de brigadeiro, ela leva em média 45 minutos para ficar pronta. Certo? E essa pessoa vai lá, produz o brigadeiro, fica lá mexendo no brigadeiro 45 minutos. Uma panela de brigadeiro que mexe, que faz todo esse processo, custa R$900 e ela vai fazer 4, 5 quilos de brigadeiro. Se você pegar essa panela de R$900, dividir em 10 vezes, que você vai parcelar, sei lá, em 10 vezes. R$80 por mês. Né? R$90 por mês. R$90 por mês. R$90 por mês é para você, muitas vezes, um bolo. Você acredita que o seu tempo vale mais do que um bolo? Se você acredita e acha que isso sim, eu acredito que compensa você investir num produto desse porque você vai ganhar tempo. Exato. Eu digo que é uma colaboradora que está lá trabalhando para você, mexendo, enquanto você pode executar outras tarefas. E isso está relacionado com o quê? Planejamento, reinvestimento na empresa. Exato, tira aí R$90, vende 2 bolos para pagar a parcela e coloca uma máquina dessa. Grande parte das confeiteiras perguntam, qual utensílio comprar primeiro, Ariel? Ou Elô? Aí eu falo assim, a brigadeira lá, a máquina de fazer brigadeiro. Porque é a coisa que mais toma o seu tempo e é a coisa que traz um resultado financeiro muito interessante, mas é o que mais toma o seu tempo na cozinha. Não só tempo, cansaço também. Não, você tá doido. Nem me lembro do tempo que eu tinha que fazer. Quando eu comecei, era lá no bracinho, lá, bonitinho. Vai. Depois, quando eu tive a oportunidade, Deus mandou, graças a Deus, mandou uma oportunidade para mim comprar lá. Comprei em umas parcelas lá no cartão de crédito também, quando a empresa já estava faturando. Eu comprei uma gigantona ainda, de 15 quilos, né? Então, assim... foi a melhor coisa que eu acho que eu fiz ali para a empresa naquele momento, porque eu produzia sozinho, né? Então aquilo ali ajudava demais. Até vou aproveitar agora, então, que a gente está entrando para o finalzinho e vou contar para vocês como é que eu fazia para fazer mais de 30 bolos por semana para vender para os comércios, né? A minha produção, a minha organização, baseada em tudo que a Elô tinha passado para mim, ela era basicamente assim. No período da manhã de segunda-feira, eu fazia as compras. Obviamente que eu tinha algumas coisas que tinham ficado no estoque, eram muito pouco, tá? Eu acredito, e a Elô também acredita, que estoque parado é dinheiro parado, então eu prefiro dinheiro no seu bolso, empresário, do que no estoque parado numa parede. Tá? Estoque, como trabalhar? Sempre uma semana, porque você tem giro. E se você tem giro, não fica mercadoria, você não perde mercadoria, você tem esse giro desses produtos ali, você não perde, e aí também você não tem seu dinheiro parado, aplicado todo em estoque. A pessoa vai querer comprar não, Ariel, Elô, tá na promoção, leite condensado por 2 e não sei quanto. Não compra um monte. Você não vai usar um montão, não adianta. Aí outra coisa, por exemplo, né, o pessoal também faz, né? Quando você comprar a brigadeira, tá? Vai acontecer isso aí. Putz, olha, é melhor eu comprar a caixinha ali pequenininha, porque a caixinha pequenininha, ela dá uma diferença de 10 centavos no litro, em compensação àquele saco industrial de 5 quilos, 5 litros, enfim. Não faz isso, pelo amor de Deus. Você comprou a brigadeiro para ganhar tempo, aí você vai ficar abrindo uma embalagem atrás da outra. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Mas basicamente era, o período da manhã eu fazia as compras na segunda-feira. Segunda-feira, o período da tarde, já começava o início da preparação, mise en place, para começar a fazer as massas na terça. Terça-feira é um dia de produção de massas, quarta-feira produção de recheios, quinta-feira era o dia de montagem e decoração
tudo já estava descansando, graças a Deus. Aí a gente fazia a montagem, decoração e partia para entrega na quinta-feira à noite. Por que quinta-feira à noite para vender para comércio, Ariel? Sexta, sábado e domingo tendem a ser o maior movimento dos comércios. Então, é comum, tá? E para que tipo de comércios que você vendia? É comum você fazer isso, né, de entregar na quinta-feira, para você não deixar o seu cliente, né, o lugar que você fornece os bolos, não deixar ele com um bolo com mais de uma semana na vitrine. Tá? Então, assim, você ajuda ele a vender mais também um produto mais fresco. Eu vendia para cafeteria, padaria, eu vendia para pastelaria. Que tem giro maior no final de semana, né? No fim das contas é o seguinte, tinha uma porta aberta, queria vender bolo ou não queria, eu ia lá e convencia a pessoa a vender. Bolo é uma coisa que é extremamente lucrativa e vale muito a pena isso aí. Esse foi o meu caso. Teve algumas semanas que era feriado, então o fluxo de venda desses comércios era maior ainda. Então teve semanas que eu tive que fazer mais de 50 bolos. Recheados, decorados para entrega. Eu até tenho umas fotos aí, eu não sei não sei se a gente consegue colocar essa foto aqui, Ana. Se você achar essa foto aí, coloca aqui para você ver como é que ia a traseira do carro lá, o porta-mala, lotado de bolo para entregar. Então, foi um tempo maravilhoso. Eu sou muito grato a tudo isso que a gente fez. Então, nesse podcast até agora, nós então aprendemos como nós temos uma velocidade de produção. Eu passei aqui para vocês agora como eu fazia minha produção, indico vocês fazerem o mesmo processo e agora eu peço para Elo liberar o ouro. Vamos lá, Elo. Eu fiz a minha massa de pão de ló, minha massa amanteigada. Eu posso refrigerá-la na geladeira por quantos dias? Refrigerá-la. A massa refrigerada por até de 7 a 15 dias ainda, tá? A massa refrigerada. Agora congelada. Calma um pouquinho. Tá. Calma um pouquinho. Por quanto tempo nós podemos congelar as massas de pão de ló ou amanteigada? A massa de pão de ló você pode, ou a massa amanteigada, você pode conservar ela no seu congelador e ela fica melhor do que trabalhar com a massa fresca. Tá? Durante 3 meses, de 2 a 3 meses, você consegue deixar essa massa congelada para você trabalhar. Fica perfeita. Então, vamos parar para pensar o seguinte. Eu vou lá e faço 10 massas de pão de ló de uma vez, de baunilha, 10 massas de pão de ló de chocolate. Eu corto elas em discos separados, né? 3 discos bonitinhos, coloco um disco de isopor em cada um delas, ou no saquinho separadinho. E aí eu coloco no refrigerador e eu posso deixar lá até 3 vezes. É impossível, né, gente? Na verdade, você vai vender muito mais rápido que isso. Não fica. Não fica, mas obviamente se você precisar fazer uma produção muito grande, você faz lá. Massa amanteigada também é a mesma coisa. Massa de pão de ló, a mesma coisa. E na parte de recheios, Elo, o que eu posso congelar, fazer uma grande quantidade e já deixar porcionado e congelado? Recheios, você pode congelar todos os recheios que não possuem em sua composição ovos e amido, porque o ovo ele tem uma peculiaridade, né? Ele pode acabar estragando muito mais rápido, então ele tem o prazo de validade menor. E o amido, porque o amido no congelador ele cria uma geleia, ele geleifica. Então amido e farinha que tem nos recheios, ele pode formar uma gelatina. Então esses recheios que vão gelatina e vão ovos, eles não podem ser congelados. O restante, gente, pode congelar tudo. E por quanto tempo? Depende dos ingredientes. Se for a base de frutas, como geleias, porque a geleia e compota já é uma forma de conserva das frutas, então não há necessidade de congelar. Mas um recheio como brigadeiro, por exemplo, 2 a 3 meses também, tranquilamente. Então, para ficar bonito, o que eu faço? Eu vou fazer a massa, vou fazer o brigadeiro, vou porcionar. Então, eu faço as minhas camadas aqui e eu fazia 400 gramas, né? Em média, 400 gramas de recheio. Então, eu porcionava por 400 gramas, porcionava os 3 disquinhos de massa. E aí, eu pegava uma etiqueta, cidadãos e cidadãs. Isso é norma da Anvisa. Colocava quando eu produzia, qual que é a data, o horário. E aí, eu fazia o armazenamento desses produtos no congelador ou no refrigerador, se era necessário. Então, aqui está o que eu prometi. A partir de agora, você não tem desculpa
nenhuma para não fazer os seus recheios, suas massas e deixar tudo preparado para você ter uma produção mais ágil aí. E o principal, ganhar tempo. A gente hoje quer tempo. Se eu pudesse me dividir em 2, em 3 e ter tempo, é isso que a gente quer. Então, como que eu consigo isso, Elô? Como é que eu consigo me dividir em 2, me dividir em 3? Planejamento. Então, nesse podcast hoje, vamos resumir agora rapidão o que a galera aprendeu nesse podcast hoje. Primeiro, a fazer o seu plano de ataque, a importância dele e por que eu preciso tê-lo. Mise en place, a importância dele, por que eu preciso ter e como eu faço. Planejamento, qual que é a importância dele, até onde ele me leva e como eu faço para ganhar tempo dentro da cozinha, fazendo massas, recheios em grandes volumes, tal como o Ariel fez de 30 a 50 bolos por semana na cozinha. Recheados e decorados. Então, gente, eu agradeço a presença de todos vocês aqui por nos escutarem, por nos assistirem e estarem conosco sempre. Comenta aqui embaixo. Já fala aqui o que você quer saber, viu? Exatamente. Quais os assuntos você quer ver aqui no nosso podcast, no nosso canal. Você viu o que a gente vê. Então, coloca aí nos comentários. Ajuda a gente a divulgar isso aí, compartilha. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp das confeiteiras aí, compartilha com elas. Vamos fazer um movimento para ajudar o maior número de pessoas. Não vamos pensar em escassez e mesquinhez, não é porque você sabe que o outro não tem que saber. Vamos se ajudar como um todo e vamos fazer o mundo ser melhor cada dia. Tá Conhecimento bom? É para ser compartilhado. É isso aí. Muito obrigada, um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.